Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Carla Albuquerque, diretor do Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Hoje a gente traz um caso aqui para conversarmos juntos aqui sobre a juíza doutora Viviane do Amaral, que foi vítima de um homicídio brutal realizado pelo seu marido na frente de suas 3 filhas. Esse foi um crime que aconteceu no final de 2020, em dezembro de 2020, véspera de Natal. E agora eu vou conversar com a doutora Sandra Ornelas, que é delegada de Polícia do Rio de Janeiro, ela também é professora de Direito Penal, é especialista em Gênero e Direito e também diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. A doutora Sandra vai me ajudar aqui a entender melhor o que significa o feminicídio dentro desse caso, o que significa essas relações, às vezes, estabelecidas entre marido e mulher, e até por que algumas chegam tanto a esse ponto. A gente vai pegar esse caso da juíza, como ficou conhecido, o caso da juíza Viviane, para falarmos um pouco mais também sobre essa violência contra a mulher que, infelizmente, parece estar num crescente que muitas vezes eu fico meio desorientado em que tempos estamos, né? A gente acha que evoluiu e às vezes estamos evoluindo. Foi de cima da ponte? Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo, só tela mata ali, cara. Viado, pela... Então, doutora, muito obrigado, doutora Sandra, pelo seu tempo. Nós vamos aqui começar. Como eu estava conversando com a senhora um pouco antes, eu sempre entrevisto como se eu não soubesse de nada, para que isso vire nossa conversa. É uma conversa sobre o assunto. Então é como se eu estivesse chegando agora aqui no Brasil e eu olhasse para a senhora e falasse: doutora Sandra, eu fiquei sabendo do caso de uma juíza. Que caso é esse? O que a senhora tem para me contar desse caso? Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Na verdade, infelizmente, o caso dessa juíza é emblemático, né? Porque normalmente, no dia a dia, o que nós vemos, a maioria das mulheres que morrem em situações de feminicídio são mulheres de classe muito pobre e são mulheres negras ou pardas, que somam quase 80% aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o caso de uma juíza, uma mulher que muitos veem como uma mulher, como nós costumamos falar, empoderada, uma mulher, né, que tem uma classe social alta, com os filhos, com uma vida estabelecida, com acesso à educação, né? E aí as pessoas estranham como uma mulher que não é transversada por uma série de outras vulnerabilidades, como de classe, né, como de raça, essa mulher também pode ser vítima de feminicídio, né? Acho que é falta de conhecimento do fenômeno, porque, na verdade, o fenômeno do feminicídio ele é marcado pela questão da desigualdade entre homens e mulheres, que ainda é muito forte, né? É muito forte no nosso país e faz com que nós sejamos, infelizmente, ainda o 5º país que mais mata mulheres em situações de feminicídio. E esses feminicídios acontecem muito dentro de casa mesmo, né? Porque como que a gente caracteriza que a pessoa é vítima de feminicídio? Pois é, o feminicídio, ele entrou na legislação brasileira em 2015, março de 2015. E foi um processo longo e difícil para que virasse lei. Nós somos o 14º país da América Latina a tipificar essa conduta, especificando-a como feminicídio.
né? E a ideia de trabalhar com esse tipo específico é conseguir dar visibilidade a um fenômeno que é diferente do homicídio. Então, a ideia é mostrar que é possível que a mulher morra pelo simples fato de ser mulher, diferente do homem, né? Que é o que mais morre. As mulheres que morrem de forma violenta são cerca de 10% do número de homens. Contudo, a grande diferença é que a maioria dessas mulheres morrem pelas mãos de seus parceiros íntimos, de pessoas muito próximas delas, né? E morrem em ambiente, marcadamente no ambiente doméstico, né? Fazendo com que a gente diga que a casa é o lugar mais perigoso para a mulher, né? E a nossa legislação, ela diz que colocou o feminicídio como uma qualificadora do homicídio e diz que ocorre o feminicídio quando uma mulher morre pela condição de mulher. O que é ruim, né? É uma terminologia ruim, porque o que considerar uma condição de mulher, né? E aí nós temos um parágrafo que especifica. Na situação de violência doméstica e familiar. E 2, por uma questão de menosprezo, preconceito ou menosprezo à condição de mulher. Esse, primeiro, na situação de violência doméstica, é conhecido como feminicídio íntimo. E o segundo, como feminicídio não íntimo. E o que a gente verifica é que esse segundo, que existe, ele ainda é invisibilizado. Né? Agora, ambos estão ligados a essa ideia de considerar a mulher como um ser inferior, não sujeito de direitos, né? Como, por exemplo, o direito de querer permanecer ou não permanecer numa relação, como o direito de poder exigir seus próprios direitos, né? Então, a gente hoje tem muito visível esse feminicídio íntimo. O não íntimo, infelizmente, ainda é invisibilizado. No país inteiro, nós não temos ainda os dados, a gente não tem os mesmos critérios para avaliar esses dados. Então, eu acredito que, embora a gente se espante com o número de casos, eu acho que se nós tivermos critérios alinhados, né, e mais claros para medir esse fenômeno, eu acho que o susto tende a ser muito, muito maior ainda. No caso da juíza, da doutora Viviane, ele é um feminicídio premeditado, correto? Aquilo foi premeditado. Isso, quais são as características de premeditação desse caso? Nesse caso, você verifica que ele levou a faca, né? Ele marcou com ela, ao invés de marcar de apanhar as filhas em frente ao apartamento, ali na saída do apartamento, ele marcou numa rua transversal, uma rua um pouco mais afastada, né, do movimento. Então, isso revela, né, esses fatores, eu não tenho mais detalhes, até porque não trabalhei nessa investigação, mas o que a gente toma conhecimento desses detalhes revela uma premeditação. E no caso, por exemplo, quando a gente analisa o caso, a gente vê que a juíza já tinha feito um BO contra ele algum tempo antes. Ela andou com uma escolta armada exatamente com medo. Ou seja, era uma tragédia anunciada. Né? Sim, mas a mulher às vezes não acredita nisso, né? É isso. Eu não quero de maneira nenhuma quase colocar ela como coautora da sua própria morte, não é isso. Eu acho que o que é importante nesses casos também é para que as pessoas, às vezes, peguem de exemplo, triste exemplo do que aconteceu com a juíza, para ela poder também se ver. Quantos desses feminicídios poderiam ser evitados se a mulher conseguisse não se colocar num local tão de perigo, como foi o caso da juíza, que acabou indo encontrar uma pessoa que avisou que ia matar ela. Ele fala isso, né? Vou te matar, tal. Numa rua deserta, com as filhas. Como que a mulher, como que a gente poderia dizer para a mulher não se colocar em risco? Ou é impossível, quando a mulher já está organizada por isso, ela cai nessa armadilha? É muito difícil, né? Porque nós estamos mergulhados nesse caldo cultural, né?
Primeiro, que nós somos criados, mulheres e homens são criados, infelizmente, ainda hoje, de forma diferente. A gente começa a ver hoje algumas mudanças na forma de criar meninos e meninas, mas, infelizmente, ainda tem muitas questões que ainda são comuns. Né? Você ainda tem aí as telenovelas que ainda o colocam, né? aquela coisa adocicada, né? Do amor romântico, né? Do homem da minha vida, né? E eu acho que envolvida nessa questão, ainda que a relação tenha terminado, a mulher ela avalia o outro, acho que todos nós, né? Avaliamos o outro a partir das nossas próprias perspectivas, né? E eu acho que a mulher, o término de um relacionamento da mulher, um relacionamento com alguém que ela realmente ainda gosta, ainda sinta amor por ele, vai fazê-la sofrer. Mas dificilmente, né, e isso as estatísticas dizem, dificilmente essa mulher vai por fim a vida desse homem. Porque ela o ama, mas ela não sente que ele é uma propriedade dela, ao contrário do homem. Né? Ao contrário do homem, pela profunda desigualdade que existe na sociedade, ele ainda vê a mulher como algo que pertence a ele. Né? E é interessante a relação, porque não apenas pertence a ele, mas o fato de ser abandonado, né? Esse abandonado tem uma coisa meio melodramática, né? Da mulher deixá-lo, faz com que ele sinta que ele é visto por outros homens como menor, diminui a sua masculinidade, porque ele pensa, bem, se as pessoas veem que ela me abandonou, certamente porque eu tenho algum defeito, tenho algo que não a satisfaz. Isso cai muito para a questão sexual, inclusive. Né? Cai muito para a questão sexual. Eu me lembro de um caso aqui no Rio de Janeiro, na Delegacia de Homicídio. Nós tínhamos um trabalho feito por um psicólogo, aí existe uma equipe de estudo comportamental, e mesmo após concluída a investigação criminal, o autor, confesso, era convidado para fazer um vídeo onde ele poderia falar livremente sobre o fato, né? Então, numa técnica de psicologia, o investigador, que era formado em psicologia, ele ia travando ali um diálogo com aquela pessoa e ele ia falando ali das razões que levaram àquele caso. E aí eu me lembro de alguns, né, desses autores, e um deles diz que ele havia vivido com uma mulher durante 23 anos. Desses 23 anos, eles passaram algum tempo separados, eles se separaram porque brigavam muito, e brigavam, segundo ele, porque essa mulher, ela foi estudar. E desde o momento que ela foi fazer faculdade, essa mulher se transformou, a vida dele se transformou. E aí ele diz uma frase, meu pai sempre me disse, o homem sustenta a casa e a mulher cuida dessa casa, mas ela quis assumir o papel do homem, ela foi estudar, né? E aí ele vai por aí, fala dos problemas, e depois, quando eles retornam, se separam, ele vai morar com outra pessoa, e quando eles resolvem retornar à relação, eles já estão na faixa de 50 e poucos anos, retornam, mas ele tem pavor de imaginar que essa mulher teve relações sexuais com outra pessoa durante o tempo que estiveram separados. E ele desenvolve uma coisa doentia, até que um dia, no determinado dia, numa véspera de Ano Novo, era convidado para a festa de Ano Novo, além do filho, da nora, uma amiga de infância. E essa mulher, ele fica escutando uma conversa. E pela interpretação que ele fez, essa mulher a amiga tinha falado, e fulano seria uma pessoa, um rapaz, com que elas teriam tido um relacionamento lá no passado. E ela diz, aí essa amiga diz, ele deve estar velho, feio. Ela, não, ele está grisalho, bonito, não sei o quê. Isso foi suficiente para esse homem ficar enlouquecido. Porque na cabeça dele, ele formou a ideia de que a sua esposa, naquele momento, estava tendo um relacionamento extraconjugal. Nada apontava para isso, mas ele ficou elucubrando aquilo durante todo o dia.
Durante a noite, foram levar os filhos ao aeroporto, à rodoviária, não me lembro. No retorno, ele começa uma briga. Nessa briga, ele começa a ofendê-la, ela tem uma hora que ela dá um tapa nele, ele dá um soco no rosto dela, uma cotovelada no rosto dela, o óculos quebra, começa a sangrar, e ele, tomado de ira, ele desce do carro e bate nessa mulher até causar um traumatismo craniano, causando a morte. Então, como explicar, né, isso aí? E a preocupação dele, ele dizia assim, meus amigos, depois que nós voltamos, eles diziam que ela tinha saído com fulano, com Beltrano. Inclusive, eles diziam para mim, por que você não compra um touro? Combina mais com você. Olha só, esses exemplos, eles não vêm de hoje. Eles vêm lá do período colonial. Nós somos profundamente marcados pela forma da nossa colonização, né? Então, essa ideia dos chifres, da traição, do fato da mulher se interessar por outro homem, significar uma forma de diminuir o parceiro atual, do homem se sentir diminuído com isso, só de imaginar, né, isso aí. Então, a questão é muito profunda e nós precisamos tratar as mulheres para que não sejam tão românticas, né, para que sejam mais realistas, e tratar os homens para que se entendam como seres humanos completos e não colocar na sua sexualidade, né, o terror de ser afastado, de ser indesejado e achar que isso está relacionado meramente à sua sexualidade. Eu concordo com a senhora que os homens realmente têm a cultura desde os primórdios do Brasil, mas a gente tem visto alguns casos de feminicídio envolvendo casais gays femininos, onde entre duas mulheres, onde parece que essa loucura a dois dessa relação heterossexual, desse homem culturalmente machista e opressor, parece que às vezes invade também as relações homossexuais das femininas. Isso tem aumentado? Isso também, como que a gente poderia entender nesse caso o porquê que leva então uma mulher a ser uma feminicida de uma outra mulher? Que é o mesmo abuso de relação tóxica? Eu acho que essa mulher, né, muitas vezes essa mulher que tem uma orientação sexual homoafetiva, essa mulher, ela importa valores dessa mesma masculinidade doente, né? Eu acho que no afã de se identificar com aquele ethos, né, masculino, ela traz também todos esses outros valores que a eles estão agregados, né? E isso é uma reprodução contínua. Porque a mulher precisa entender que ela também pode ser classificada como feminicida, né? Porque o feminicídio não é só do homem, porque a vítima tem que ser a mulher, né? A vítima tem que ser a mulher. No caso, por exemplo, da juíza, o autor, já ex-marido, ele mata a mulher com 11 facadas na frente das filhas. É comum um feminicídio nesse nível, onde a pessoa ela até exerce sobre os outros o poder que eu tenho sobre ela na frente de qualquer pessoa, inclusive de seus filhos. É um ato comum esse? Essa crueldade, inclusive, com os filhos? Olha, dos dados que nós temos consolidados, é um ato muito comum. Eu acho que o mais incomum é aqueles dados que talvez nem figurem como feminicídio. Porque é possível que aquele indivíduo que, embora sentindo ódio, ele seja capaz de elaborar isso aí, contratar alguém para matar essa mulher, numa situação que faça parecer um latrocínio, por exemplo, né? É possível que esse tenha um outro comportamento e que esse crime não chegue a ser nem classificado como tal. Se você, inclusive, pode ficar até inconclusivo. É possível que não se chegue ao crime, né? Eu sinto, inclusive, marcando, né, a questão da Lei Maria da Penha, a própria Maria da Penha Fernandes, né? A situação dela, que fez com que ela fosse à Corte Interamericana, foi justamente duas situações de feminicídio. No primeiro dele, de tentativa, né, do que seria hoje o feminicídio. No primeiro deles,
o ex-marido forja uma situação de latrocínio e desfere contra ela um tiro nas costas. Alega na polícia que a casa havia sido invadida, ele teria entrado em luta corporal com o autor, ele teria disparado um tiro e teria acertado a mulher. Ela vai para o hospital, se recupera, paraplégica, retorna à casa, embora sem sinais de violação da casa, sem muitos sinais que pudessem realmente levar à conclusão de um latrocínio. O procedimento ficou lá, arquivado na polícia. Posteriormente, quando ela retorna já paraplégica, um dia que ela tomava banho numa banheira, ele tenta eletrocutá-la, colocando um aparelho ligado na banheira. Então, é justamente esse fato que é percebido que leva a que o outro fato fosse desarquivado, que fossem concluídos. Aí encontram a arma, conseguem comprovar. E eu pergunto, quantos desses casos, né, ainda não estão ainda estão encobertos, né? Então, o que a gente tem, na verdade, tipificado como feminicídio é o feminicídio íntimo, e é esse feminicídio onde o autor, ele, nesse momento de ódio, ele exerce ali, né, o seu poder sobre aquela mulher, que está ali ainda nas letras de música: se te pego com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo, né? Está aí se não serás minha, nem de outro tiver, né? A gente canta, as pessoas cantam isso, né? Então está marcada aí na cultura. Então, esses em que o indivíduo ele mata e faz questão de dizer que matou, é até uma forma de se valorizar. Ela me abandonou, mas eu recupero a minha masculinidade exercendo pela força, né? Sim. Me abandonou, mas morreu. Só para explicar, a história que a doutora contou é a história real da Maria da Penha, a que dá o nome à Lei Maria da Penha. Às vezes as pessoas não sabem, mas Maria da Penha é de fato uma pessoa, uma mulher que passou por esses dois... Maria da Penha Fernandes, que passou por esses dois momentos com o seu ex-marido já? Virou ex-marido? Não sei se eles se separaram depois. Na época ela era marido. Na época ele ainda era marido. Ela era casada com ninguém. Pelo que a Maria da Penha passou com o seu marido em casa. É daí que vem a Lei Maria da Penha. Doutora, o feminicídio ele não é necessariamente só entre marido e mulher, né? Pode ser entre, por exemplo, filho e mãe, entre pai e filha, ou não? Pode ser, desde que fique ali, a questão é pela condição de mulher. De ser mulher. Pela condição de mulher, né? De ser mulher. Agora, então, a gente tem que verificar, embora a lei fale sexo feminino, que a gente vem entendendo, os tribunais vêm entendendo que é a questão de gênero, né? Isso nos ajusta melhor para que a gente entender, para que a gente possa entender que essa questão da mulher ser morta por ser mulher, que é uma questão de gênero, tem a ver com aquele papel social que a sociedade, de maneira geral, entende que ela deva exercer, né? Então, se você tem um filho que, por exemplo, a mãe terminou a relação com o pai, e essa mulher, ela se envolve num outro relacionamento, e esse filho, ele entende, né, que essa mãe não deveria estar aqui se relacionando com outra pessoa, etc., e acaba por matar a mãe, nós vamos ter também um feminicídio, né? O que a gente precisa verificar é essa motivação. Se essa motivação é uma motivação que tem a ver com esse papel social que se espera da mulher, né, que é uma questão de gênero, então, certamente, isso pode ser classificado, sim, como feminicídio. Mulheres trans também fazem parte de um feminicídio. Mulheres trans também fazem parte, mas isso nós vamos ter não a partir da lei, porque a lei, infelizmente, né, a gente sabe que para que essa lei pudesse ser aprovada, fizeram um ajuste e tiraram a palavra gênero e colocaram sexo, né? Então, a lei fala em sexo, mas a gente tem visto que os tribunais eles têm entendido, né, que o caso não é falar de sexo, mas de gênero. Contudo, existe uma dificuldade, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Nos nossos registros, quando você tem a morte de uma mulher trans, você não consegue, não existe um marcador ainda que nos possibilite avaliar isso.
Então, essa estatística, não só no Rio, mas eu acho que em outros estados também, ela acaba ficando totalmente fora de contexto, porque a gente não tem como quantificar esses casos. A lei Maria da Penha, que daí eu vou para outra pergunta envolvendo de novo o feminicídio, ela no começo foi muito boa, sempre foi boa essa lei, mas ela tinha uma válvula ali de saída muito problemática, que era a mulher podia tirar aquele BO a qualquer momento. E aí agora não, né? O BO fica aberto. O que foi essa mudança? Me conta como que isso ajudou, inclusive, a melhorar ou a diminuir a violência doméstica, se é que passou a diminuir, ou pelo menos que o autor vá até o fim na sua condenação. Pois é, na verdade, o que nós tínhamos, né, é que a lesão corporal, né, no caso da lesão corporal, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente não está falando só de violência física, né? Então a gente está falando também de violência patrimonial, violência sexual, violência moral, psicológica, a gente está falando de uma série de outras violências. Mas a violência física, que infelizmente ainda é aquela que normalmente as pessoas veem como uma violência, né? É o que mais aparece como violência física, havia a possibilidade, era um crime de ação pública condicionada à representação. Ou seja, a mulher poderia ir à delegacia, fazer o registro e, posteriormente, voltar e dizer que não tinha interesse em dar continuidade àquele caso, né? Inclusive em juízo. E aí o STJ ele define que trata-se de crime de ação pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da mulher prosseguir no procedimento judicial até o fim, né? Esse fato, algumas pessoas ligadas ao direito das mulheres, inclusive, acreditam, mas assim, eu acho que a questão não está aí, né? Eu acho que a questão é a gente discutir a efetividade da lei quando em juízo, porque o que a gente vê? A gente tem a ideia de que o crime é de ação pública incondicionada, mas infelizmente a gente verifica que nem todos os locais, mesmo naqueles onde existem juizados especiais de violência doméstica, e aí eu faço um parênteses para explicar. A Lei Maria da Penha, quando ela foi criada, ela prevê a criação de juizados especiais de violência doméstica. E esses juizados, a princípio, eles seriam juízos completos, que tratariam de questões tanto criminais quanto questões cíveis, né? Então, no mesmo bojo ali que você tem a situação de violência, você poderia resolver, por exemplo, os alimentos dos filhos, a separação, mas não foi assim, né? Houve uma discussão jurídica, entendendo que não cabe à União discutir a organização de cada um das organizações judiciais de cada Estado, e assim não ficou como um juízo criminal. E na mesma leva, você não tem, em todas as comarcas, você não tem juizados especiais de violências domésticas, né? Ainda essa semana nós discutimos aqui um município onde tem uma vara criminal, é uma região bem marcada pela criminalidade hoje, e também tem muita violência doméstica. E não há um juizado especial. Nesse juizado especial, você teria que ter uma equipe multidisciplinar. Você teria uma assistente social, um psicólogo, para conversar com essa mulher. E você não tem isso em todas as comarcas, né? E mesmo nesses que tem, que é completo, reiteradamente, a gente toma conhecimento de casos de violência física que chegam em juízo e o juiz arquiva. E ele faz uma espécie de negociação com a mulher, na qual ele amplia para ela, ele fala, olha, eu vou te dar uma medida protetiva que vai valer para sempre. E, em contrapartida, acaba aqui, né? Eu me lembro de uma questão bastante emblemática, porque foi uma moça com nível superior, estabelecida economicamente, também casada com um médico, também estabelecido, enfim. E essa moça sofria violências reiteradas, eram violências físicas gravíssimas. Quando, finalmente, ela chegou a ir à delegacia uma vez, fez o registro, o registro já pronto, ela desistiu de dar continuidade, ela não quis
né? Ela falou, não quero continuar, e foi embora. Foi embora, depois disso ela casou, né? Ela tinha um relacionamento, mas ela ainda não havia casado, ela casou e na lua de mel ela sofreu violência física e ela só foi conseguir romper esse ciclo de violência quando o pai, muito sabiamente, criou uma situação para que eles fossem morar na casa dele até que comprasse sua própria casa. E aí, numa dessas agressões, o pai estava presente, o pai interferiu. E quando o pai interferiu, o autor ameaçou o pai, né? E aí, realmente, aí foi definitivo, ela levou até o final, rompeu essa relação. Foi muito difícil. E essa mulher, olha como a questão é dolorosa e sutil, né? Essa mulher, apesar de todas as violências físicas que ela sofria, o que mais doía, o que a fazia chorar, é quando ela dizia que quando ela usava batom vermelho ou pintava as unhas de vermelho, ele dizia que ela parecia uma prostituta. Era o que mais doía nessa mulher. E aí ela, toda uma saga, né, junto ao juizado, e é uma pessoa assim, que a gente ela tinha que conseguir se fortalecer, a gente acompanhava, peguei celular, e a gente conversava, enfim. Quando chegou o dia, finalmente, né, o dia da audiência, e ela nervosa porque ia ver o agressor, eu falei, não, pinta as tuas unhas de vermelho, coloca teu batom e vai lá para a audiência. E ela foi. Quando chegou, e daqui a pouco ela me liga chorando, porque ela disse que primeiro foi atendida pelo assistente social, e aí entrou na sala de audiência, e o juiz falou para ela, pode ficar tranquila, acabou, agora você não sofre mais. Você terá medida protetiva para sempre e o processo está aprovado. Ela falou assim, olha, eu não tive palavras para falar mais nada. A advogada dela também, eu acho que não tinha, né, uma segurança de confrontar essa questão com o juiz. E eu falei, olha, você ainda tem como recorrer disso? Tal. Ela falou assim, eu não quero mais. Ela falou, porque só quem se expôs foi eu. Ela é uma profissional liberal, ela falou assim, inclusive pacientes meus tomaram conhecimento do que aconteceu e ele não sofreu nada, ele não foi penalizado, eu sofri todas as penalidades. Né? Então, o que a gente deduz daí? Né? Existe uma via crucis dessa mulher, mesmo depois que ela resolve romper essa relação, né? Acabar com esse sofrimento. Mas a gente ainda sofre com a insensibilidade de muitos juizados, e não apenas de juizados, onde você tem à frente juízes homens, muitas mulheres também, que é um comportamento que se reproduz, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha assim, acho que é um instrumento fantástico, ele foi construído por pessoas que já atuavam ajudando as mulheres, né? Ela trouxe realmente, as delegacias de mulheres já existiam desde 85, quando surgiu a primeira em São Paulo. Mas nós não tínhamos instrumentos. Eu mesma trabalhei numa delegacia em 2002 e eu nunca reclamei de uma lotação, dessa eu reclamei. Eu fiquei um mês pedindo para me tirarem dali, porque me fazia sofrer ver situações tão graves. Na época, isso era resolvido através de um juizado especial, que era pior ainda, né? Não tinha prisão. Então, quando a mulher saía e fazia um registro, se ele fosse para o juizado e tivesse que pagar uma cesta básica, que era o que acontecia, ele dizia, olha, se eu tinha que fazer uma compra de tanto, eu vou fazer a metade, onde eu tenho que, por sua causa, porque eu vou ter que pagar essas cestas para o juizado. Então, isso era uma revitimização. Então, nós avançamos com a Lei Maria da Penha, e eu me lembro trabalhando ainda num outro local, quando a lei saiu, os próprios policiais diziam assim, olha, agora, não pode mais bater na mulher, porque tem a tal de Lei Maria da Penha aí. Né? Então, assim, não pode bater. Mas e as outras violências? Né? Sim. E a violência sexual? E aquela violência moral que vai minando o indivíduo, né? E a violência psicológica, da pessoa ficar trancada, de não poder sair sozinha. Essas violências são todas interligadas, né? Você não tem só a física. Sim. Até você chegar na física, você já está na psicológica, na mental, na destruição da autoestima da pessoa.
A Lei Maria da Penha hoje ela pode ser estabelecida, instada, não só pela mulher, né? Por exemplo, se eu vir um casal brigando, eu posso ligar para a polícia e aquilo vira Maria da Penha, estou correto? Pode. Se for uma situação que estiver acontecendo na hora, o ideal é ligar 190, porque a polícia militar vai mandar uma viatura, aquele fato ele é encaminhado para uma delegacia e esse autor pode ser preso em flagrante, né? Então, assim, sempre foi assim, né? O que modificou é a ideia de que muitos diziam, né, a frase que muitos repetiam, que briga de marido e mulher, né, não se mete a poder, né? Então, era essa conivência, né, de achar que não se interferia, o problema é deles. Eu acho que isso mudou. Inclusive, eu acho que isso explica o aumento de números de casos mais graves durante o período de isolamento social. Porque a maioria desses casos foram casos flagranciais e instados através do 190. Ou seja, então, eu acredito que é fundamental. Teve um meme, até que eu até falei outra vez, que agora está circulando, que é assim, briga de marido e mulher, você salva a mulher. Isso é interessante, porque eu acho que as pessoas têm muito essa coisa também de, não posso me meter, isso não é comigo. E você é conivente, quando você ouve uma vizinha sua gritando por socorro, e amanhã ela aparecer morta, você é quase um coautor, porque você não fez nada, você podia, com uma ligação, ter salvado aquela vida. Né? Então, as pessoas têm que se sentir responsáveis nós somos um coletivo, temos que ter mais esse senso de coletividade. Agora, existem, o que eu digo é o seguinte, o feminicídio, quando ele acontece, ele é o limite, mas até chegar aqui, muita coisa aconteceu antes. Quais são os primeiros pontos, se você, dentro do que você conhece, quais são as primeiras marcas, os primeiros indícios que aquela relação não vai acabar bem, ou aquela relação já é uma relação abusiva? Seja para a mulher que está dentro, ou seja para o entorno poder avisá-la. Quais são? Vocês sabem quais são os primeiros movimentos nesse caso, desse homem que vai sabotar a mulher? Bem, a gente tem alguns indícios, né? E alguns desses indícios, eles estão naquela questão que muitas vezes ela se camufla nessa ideia de relacionamento ligado a esse amor, esse ciúme como prova de amor, né? Como se realmente fosse. Então, eu acredito que o indivíduo que começa a cercear essa mulher, impedir que, por exemplo, ela avance, ela quer fazer uma outra faculdade, ela quer fazer um curso, e ele acha que ela tem que viver para ele, para casa, já é algum problema muito sério, né? Esse homem desvaloriza essa mulher reiteradamente, às vezes uma mulher é muito bonita e ela não consegue se ver como tal, porque ele faz questão de colocar defeito. Olha, você está gorda, dá uma olhada nessa barriguinha aí. A gente, principalmente hoje, né, a gente vê muito isso, né? E aí começa a colocar defeito naquilo que ela fala, procura corrigir aquilo que ela fala num ambiente com outras pessoas. São indícios, né? São indícios. Esse ciúme exagerado são indícios de que a coisa não vai bem, né? Se mostra ali. E muitas vezes a mulher vê isso como prova de amor, não vê? Ele me ama, isso é ele tem ciúmes de mim. Vê uma coisa como um romantismo que não é um romantismo. É uma coisa que o amor, ele é bom, né? O amor, ele quer que você cresça. O amor não é âncora, né? O amor é foguete. Aí seria uma elucubração de que a gente teria que conversar. As mídias sociais camuflaram mais essas relações abusivas? A minha pergunta é a seguinte, muita gente vive pela foto no Instagram. Então, eu tenho namorado e fico mostrando meu marido, meu namorado, como se minha vida fosse incrível e tal. E aqui atrás, as camadas que estão escondendo são terríveis e a pessoa nem procura por socorro, entendeu o que eu quero dizer? No sentido de a mídia social camufla mais ainda, porque as pessoas querem ser felizes demais também na mídia social. Pois é, na verdade a mídia social parece um mundo paralelo, né? Então não só em relação a essa questão da violência, mas acho que no geral, né? Ninguém mostra a tristeza, quer mostrar como se o mundo fosse, né, o mundo das maravilhas, o que cria uma imagem totalmente falsa. Mas eu acho que as mídias sociais também, elas acabam impulsionando um questionamento, né?
Existe um perfil no Instagram que eu sigo, que eu gosto muito, que se chama Mas Ele Nunca Me Bateu, né? Então, ali, muitas mulheres contam as suas histórias, né? E no final, assim, mas ele nunca me bateu. Ele nunca me bateu, mas ele cerceava minha liberdade, né? Aí ali as histórias são as mais inimagináveis possíveis, né? De violências sórdidas, né? Sórdidas, psicológicas, mas ele nunca me bateu. Então, eu acho que, se por um lado as mídias sociais elas possibilitam esse mundo de faz de conta, por outro lado, ela também coloca em cena esses grupos organizados que estão ali para alertar, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que possibilita também. Muitas denúncias, né? Desculpe, muitas denúncias também através de mídias sociais. Nós aqui já fizemos registros de situações extremamente violentas porque as pessoas filmaram e colocaram nas mídias sociais e a gente conseguiu localizar, né? A gente tem situações de prisões já, que várias, que foi feito assim, sem que a mulher procurasse, mas a partir do que apareceu em mídias sociais. É interessante, porque também é uma forma da pessoa ter onde buscar. Muitas vezes, muitas mulheres, me corrija se eu estiver errado, também não buscam ajuda porque elas se sentem muito isoladas, muito sozinhas. Parece que só elas vivem aquele inferno. Quando você vê numa mídia social um espelho, você percebe que você não é tão sozinha, não é só você que aconteceu isso. Então, nesse caso, a mídia social ajuda mesmo elas a encontrarem uma reverberação do que elas estão passando, né? Sim, eu acho que sim. Uma outra, a senhora falou para mim da medida, como é que chama? Aquela medida que você tem que ficar afastado. Protetiva de urgência. Medida protetiva. Por exemplo, a juíza tinha uma medida protetiva, que ela de alguma maneira abre mão, porque ela vai encontrar com ele, inclusive. O quanto de fato a medida protetiva impede que esses homens tão já pensados vão... Porque eu penso o seguinte, um feminicida, se ele já está... ele quer matar, não é aquilo que vai impedir. Ou ajuda, o quanto que realmente a medida protetiva impede que um feminicídio aconteça? Eu acho que impede. Impede? Eu acho que impede. Eu acho que é um susto, porque ele está acostumado, normalmente, quando a mulher vai procurar ajuda, não é a primeira vez. Então, se ela vai procurar ajuda e ela pede a medida protetiva, essa medida protetiva é definida, ele toma ciência que não pode se aproximar dela sob pena de ser preso por descumprimento da medida protetiva. O temor de ser preso, isso gera ali um alerta, um medo. Gera um medo. Agora, o que a gente precisa é de outros mecanismos, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que tem sido assim, fundamental nessas atividades. Aqui no Rio de Janeiro, existe um convênio da Patrulha Maria da Penha com o Tribunal de Justiça. Quando o juiz defere a medida, ele considera a gravidade daquele fato específico e, se for um caso que ele entenda ali, tudo que tem ali de gravidade, ele pede o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Aqui a patrulha daquela região, ele vai até aquele endereço, estabelece contato com essa mulher, troca números de WhatsApp com essa mulher, e essa mulher pode falar com o policial sempre que tiver algum problema. Existem casos quando o autor, por exemplo, começa a querer se aproximar no horário de saída do trabalho, ou de manhã, quando ela está saindo de casa, da patrulha se postar ali nas proximidades. E se a patrulha encontrá-lo, ele vai ser levado preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Isso gera um receio, né? Então, isso contribui. O que a gente tem que evitar, o grande perigo, é quando a mulher ela acha que aquele homem com quem ela viveu uma relação de amor, com quem ela teve filhos, ela entende que esse homem não é capaz de matá-la, que ele falou aquilo num momento de raiva, mas que isso efetivamente não vai acontecer. Né? Então, aí o problema é esse, quando ela minimiza essa situação de perigo, né? E aí ela abre a guarda. A mulher ainda passa... Mas ela também não pode ser, também não pode ser responsabilizada por isso. Sim, né? Ela não pode ser responsabilizada por isso. Não, né? o básico para mim, a mulher é a vítima, e ponto. E às vezes, o papel dela de vítima, nesse caso,
impede de ela, inclusive, conseguir sair desse papel, conseguir, às vezes, buscar ajuda. Deve ser muito difícil, porque ainda existe, acredito que a senhora concorde comigo, aquele olhar falando assim, ela gosta. Né? Tem aquela coisa. Ela gosta. Até infelizmente, eu acredito que até dentro de uma delegacia de polícia, eventualmente, da mulher se sentir constrangida em falar o que está acontecendo, porque já está tendo um olhar julgador, muitas vezes, de um outro homem ouvindo ela falar. Então, por isso a importância de termos mulheres nos papéis, como, por exemplo, o seu, para que possa haver, né, uma identificação mais imediata e um entendimento mais imediato também. Não é que na verdade, eu acho que isso tem muito a ver com capacitação e sensibilização. A gente, infelizmente, ainda ouve isso, ouve de homens e ouve de mulheres. De mulheres também, né? Também, né? Porque a polícia, especificamente, as polícias, elas são marcadamente masculinas. Né? Na Polícia Civil do Rio de Janeiro, as mulheres são 23%. Né? Outras polícias, o número é muito menor ainda. Então, assim, quando uma mulher busca uma unidade, as delegacias especializadas, elas são regionais. Você não vai encontrar em todo município, você não vai encontrar uma dela. E, então, as mulheres procuram uma delegacia distrital e tem que poder procurar e ser bem tratada também. Né? Mas a gente, não raro, recebe pedidos de ajuda porque chegou lá, sofreu isso, né? A situação de um estupro, por exemplo, que aí não necessariamente é uma relação íntima, está relacionada a uma relação íntima, mas um estupro de um outro local, onde as pessoas julgam, mas também com essa sainha, com essa roupinha, né, como se a roupa importasse para aquele crime. Então, os policiais que estão nas unidades são policiais desse mundo, né? Então, marcados pelos mesmos valores e pelos mesmos preconceitos, né, pelo sentimento arraigado do que é o papel de mulher. Mas, assim, eu entendo que é fundamental que você tenha mulheres, mas o que eu percebo na minha prática é que nas delegacias especializadas, com capacitação, com sensibilização, nós temos atendimentos feitos por homens que também são fantásticos também. E ao passo que nessas delegacias distritais, é óbvio que você vai ter, por exemplo, alguns crimes que vão deixar a mulher mais constrangida, como, por exemplo, uma violência sexual. Ela não vai se sentir à vontade para falar disso. Sim, talvez nem com a mulher no primeiro momento, né? Mas, no geral, o atendimento de policiais capacitados, eles conseguem mitigar essa questão dessa fala com a mulher. Por outro lado, a gente verifica, né, e uma coisa que a gente verifica há pouco tempo, o último concurso, eu tive a oportunidade de conversar com novas policiais que estavam dotadas recém-ingressas, né, e essas mulheres, em um determinado momento, um colega que trabalha muito com em grupos, ele levantou uma questão que a gente sabia, mas que não conseguia fazer com que elas falassem. Esse colega provocou, falando assim, mas muitas dessas mulheres vão à delegacia para mentir, como uma forma de vingança contra seus maridos. Vocês não acham? Quando ele falou assim, provocando essas meninas que haviam ingressado recentemente, olha, foi uma estrosa. E elas concordaram, e elas aprofundaram, e elas apontavam os dedos para essas mulheres, dizendo que realmente elas mentiam, que não era verdadeiro. Por quê? Sendo uma instituição marcada por esse modelo de masculinidade, existe um sentimento dessas meninas novas que entram de querer fazer parte daquela instituição, né? De querer pertencer, um sentimento de matilha. E aí ela pega ali o lobo mais velho e quer imitar o comportamento, né, desse mais velho, e aí acaba reproduzindo essas falas, né, e esses comportamentos. Sim. Então, hoje a gente tem atentado, inclusive, para os cursos de formação, né, para corrigir isso lá no início. Mas eu acho que os homens são bem-vindos. Os homens são muito bem-vindos também. Todo mundo é bem-vindo a ajudar, desde que você não queira já julgar, né?
Mas falando nessa parte também temos as mulheres que vão por vingança e mentem? Isso existe? Existe esse número de pessoas? Olha, eu me lembro que acho que foi em 2018, esse fato era muito comum de se ter isso, que a mulher ia por vingança. Foi feito um levantamento dos casos que, após investigados, restaram fundados, e a gente fez uma comparação. Nós temos sempre registros de falsa comunicação de crime, de celular. Eu acho que o número de mulheres que registraram e que era infundada as suas reclamações, elas deviam ser 10% do número de pessoas que faziam registros falsos de furto ou roubo de celular. Gente ruim existe em qualquer lugar, existe em qualquer instância. O importante é o que a senhora falou, tem que ser bem investigado. Exatamente. Para que tenha a justiça correta. Eu tenho mais um monte de perguntas, mas nosso tempo está acabando. Eu vou perguntar uma última, tentar perguntar duas, vou fazer uma anterior. A sensação que eu tenho nos últimos tempos é que ou a violência contra a mulher aumentou demais, ou finalmente a violência contra a mulher tomou maior proporção na imprensa e a imprensa está contando mais. O que eu estou certo nas duas percepções? Ou não, sempre teve esse número de violência, sempre foi alto, ele não tem crescido, mas ele é alto, ou ele realmente cresceu e por isso cresceu também o número de notícias que a gente lê a cada dia, de DJ que bate na mulher, do outro que joga a namorada pela varanda, do juiz, do homem lá que vai e mata a juíza, como se não fosse nada, como se aquela mulher não fosse absolutamente nada. Onde eu estou certo? Olha, eu acho que as duas percepções são corretas, né? Eu acho que, por um lado, a gente tem hoje um aumento realmente na imprensa, o olhar mudou, né? A gente finalmente conseguiu fazer com que o vizinho ligue para chamar um 90, né? Para que as pessoas realmente interfiram. Então, isso mudou. E a partir do momento que isso muda, as redes sociais também contam, né, para a divulgação desses casos, para o aumento da imprensa, de repente, ter uma atenção maior para isso, porque às vezes começa ali na rede social, aí a imprensa, aquilo ganha um vulto maior através da imprensa. Mas eu acredito também no crescimento. E aí é interessante que a gente observe, a gente vive hoje um momento de uma maior organização de todo esse movimento no sentido de conscientização da mulher, de melhora de serviço. Existe uma luta muito grande por isso. Eu acredito também que à medida que a gente verifica uma visibilidade maior desses casos, dos vizinhos intervindo, eu acredito que isso faça também crescer a violência, porque é uma forma, eu acredito que é uma forma de se contrapor aí a um avanço de direitos da mulher, né? E isso não é incomum. Se nós formos analisar, por exemplo, o movimento de mulheres lá na época sufragista, se nós pegarmos o movimento sufragista da Inglaterra, o norte-americano, a gente vai ver o quanto de violência também começou a aumentar em relação às mulheres a partir daquele momento, né? Se nós pegarmos, e outro dia eu estava fazendo essa relação, eu acho que tem que ser aprofundada, mas eu achei interessante, assim, década de 70, foi a década da mulher, de acordo com a ONU. A ONU declarou a década de 70 como década da mulher. Foi um momento de avanço muito grande na organização de movimentos feministas, né, a briga, a discussão, a luta por direitos, né? E a gente começa, foi aqui no Rio de Janeiro, quando houve a explosão da população em termos de conscientização, com o caso da Ângela Diniz, a morte da Ângela Diniz. Eu ia falar exatamente da Ângela Diniz. Que sempre acontecia, né? Então, o que ocorre? É o mesmo período, né, que já tinha começado antes, mas da forma chanchada. Você começa a combater, de uma certa forma, com uma vulgarização e com uma coisificação através do cinema da mulher. É uma forma também de combater esse movimento, desqualificando as mulheres, né? Então, eu acho que a cada avanço a gente percebe também reações. E eu acho que esse aumento também é parte dessa reação. Eu acho impressionante o negócio da Ângela Diniz, porque lá atrás, na década de 70, quando ela foi morta da maneira que foi,
e que uma das argumentações, um dos principais argumentos do advogado do Dock Street na época é porque era pelo, como é que é, legítimo dever da honra, legítima defesa da honra, porque afinal de contas ele era um homem, ela era uma mulher que estava pantera e tal. Me assustou muito ter visto ter visto algum advogado falando disso no começo deste ano. Eu falei, nós estamos em 2021, quase 40 anos depois, e temos um pouco de um retrocesso às vezes, né? Eu sinto que a gente está ficando mais reacionário, de um pouquinho mais reacionário de novo. Mas que são batalhas que a gente tem que passar por elas. Eu vou para a última pergunta, para encerrar, que é, qual a... Só uma coisinha. Toda. É possível falar uma coisa com relação a isso? Pode, deve. Nas ordenações filipinas que vigiram no Brasil, né, durante lá o período que fomos colônia, havia um artigo que dizia do homem que encontrar a sua mulher em adultério, dizendo que o homem que encontrar a sua mulher em adultério pode licitamente matá-la, a ela e aquele que com ela estiver, desde que este não seja pessoa, um fidalgo, ou nosso desembargador, ou pessoa de maior status. Então, isso estava ali textualmente, né? E quando veio o primeiro código, que é o Código Criminal de 1830, isso sumiu. Mas aí começou a construção dessa ideia da legítima defesa da honra, que não existe formalmente, né? Não existe formalmente. E, na verdade, ele não retorna em 2021. Ele sempre esteve. Agora, o que ocorreu é que, neste caso, 2019, chegou um caso de legítima defesa no STJ, que foi rechaçado, e 2021 chegou no STF, e que rendeu aí uma modificação na ideia da impossibilidade da utilização dessa teoria, né, em defesa. Então, na verdade, eu me pergunto, quantos desses casos deram certo em sede... Porque se colar no tribunal de júri, não tem por que recorrer. Né? Então, esses recursos foram feitos pelos autores que foram condenados. E é uma coisa muito louca, então, D'Angela Diniz, desculpa te cortar, mas tem aquele podcast Praia dos Ossos, não sei se a senhora ouviu. Praia dos Ossos, excelente. Fantástico. Excelente. E que até, inclusive, eu adoro ela, esqueci o nome, a autora do Praia dos Ossos, ela conta o quanto que aquele julgamento do Dock Street, aquele primeiro julgamento dele, incentivou a outros homens a matarem em legítima defesa da honra, se utilizando o mesmo argumento que o advogado dele usou. Vários, ela conta vários casos seguidos que vêm nessa onda. Né? Sim, eu acho interessante que tem uma entrevista com o advogado e pergunta até quando você vai continuar usando. Ele falou assim, até colar. Enquanto colar, eu vou usar. Eu vou usar. E é o que acontece. Por isso nós chegamos em 2021 ainda com essa hipótese. Ainda discutindo esse tipo de coisa. Qual alerta que a senhora daria para as mulheres que estiverem quase lá? Ela não percebeu ainda. Onde que ela tem que se ligar para ela não terminar uma vítima, ela não terminar morta, por em nome de um amor que, desculpa, mas qualquer terapeuta vai mostrar que não é amor. Tem algum alerta especial que você daria? Normalmente, o alerta que eu dou para as mulheres é que tenha uma amiga, que tenha uma pessoa que você acredite, que você possa falar das coisas. Hoje, principalmente nesse período, né, de pandemia, nós estamos muito isolados. As mulheres são seres gregários, elas precisam estar juntas, precisam falar umas com as outras, né? E estar atenta para a percepção que a outra tem dessa relação, né? E estar atenta porque, como você mesmo falou ainda há pouco, né? O amor, ele é libertador, né? Você não pode ter um amor que te cerceie, que te faça se sentir mal. Se você se sente mal naquele relacionamento, ainda que seja em determinados momentos e depois venham as flores, duvide disso, se isso é reiterado. Duvide disso, né? Não pense que porque existe uma relação amorosa, esse indivíduo é incapaz de te fazer mal. Infelizmente, nem todas as pessoas são boas, né? Então, duvide disso e procure ajuda.
procure ajuda. A ajuda é diversa, às vezes muitas mulheres ainda, no primeiro momento, não estão preparadas para procurar a polícia, mas existem outros locais, você pode procurar um centro especializado, onde você vai encontrar um psicólogo, para conseguir romper esse ciclo, se fortalecer. Então, hoje, felizmente, existem muitos canais, existem muitos grupos de ajuda a partir de ONGs. Então, procurar ajuda, tem o Instituto Maria da Penha, tem tantos outros, né? Regionalmente, existem tantos serviços sendo feitos, existem muitos, através das mídias sociais, existem muitos grupos que estão receptivos ali. Então, se achegue, né? Procure ajuda e tem muita gente aqui disposta a ajudar. Muito obrigado, doutora. Eu conversei agora, que ela tem muitas coisas, então eu não guardei tudo. Não, mas vou falar tudo. Eu falei com a doutora Sandra Ornelas, que é delegada de Polícia do Rio de Janeiro, professora de Direito Penal, especialista em Gênero e Direito e também diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. Se você tiver alguém, alguma amiga, alguma prima, alguma irmã, alguma mulher, alguma vizinha pedindo socorro, ajude. Ligue o 90. Se você for próximo a essa pessoa e perceber que ela está passando por uma relação abusiva, converse com ela. Muitas vezes a mulher vai querer fugir do assunto, mas não deixe fugir. Nenhum feminicídio começa em feminicídio. As relações são num crescente. Não seja você um quase coautor de um assunto como esse. É parte, sim, sua ajudar quem está pedindo socorro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.